Narrador bíblico, na voz de Luan Burcar. Versão Almeida século XXI, Ara. Leitura de hoje, Livro de Gênesis, capítulo 5. Olá, meus queridos, tudo bem? Estava com saudade aí de estar com vocês. Tem sido um tempo muito bom esse tempo aqui, onde nós estamos juntos, né? Conhecendo a palavra de Deus, conversando mais sobre os mistérios do Senhor, que são muitos, né? Os irmãos devem bem notar que a cada leitura a gente tem um aprofundamento muito grande, né, da abrangência do que a gente pode chegar da palavra de Deus. E isso é algo impressionante mesmo, né? O mistério de Deus. A própria palavra de Deus, ela diz que os tesouros do Senhor ficam escondidos onde apenas os reis conseguem alcançar. E é justamente sobre isso, né? A palavra em si é um tesouro e a gente tem que meditar nela juntos para a gente alcançar esses tesouros mais profundos, porque existem vários tipos de tesouro na palavra, alguns mais superficiais, de menor valor, e outros grandiosos, de transformações grandiosas para a sua vida, para a vida da sua família, né? Só que esses também exigem mais esforço, tá bom? Amém, irmãos? Então, vamos lá. Primeiro, né, antes de tudo, a gente vai fazer aquela oração aqui, que é fundamental, na minha opinião, a gente para falar de Deus, para a gente ter um momento com o Senhor, que a gente abra as portas para Ele entrar. Então, minha oração aqui nesse momento, que eu não sei se você está à noite, de dia, mas eu estou aqui à tarde, eu estou na cidade de Belo Horizonte, aqui à tarde, mas eu vou colocar o meu coração aqui nessa oração para alcançar a sua vida, tá? Sua família, sua casa, seja lá o que você estiver vivendo, o Senhor vai invadir agora a sua casa e vai restaurar, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Pai, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui, na sua casa. Porque toda vez que nós oramos ao Senhor, nós estamos colocando o nosso espírito de volta ao lugar dele, que é na sua casa, que é em comunhão com o nosso Espírito Santo que habita em nós. E aqui, nesse ambiente de paz plena, de calmaria, de tranquilidade, nós podemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. E Pai, assim como o Senhor sempre deixa as suas portas abertas para a nossa entrada, ainda que, né, se fosse pelo nosso próprio jugo, a gente jamais, né, acreditaria que essas portas deveriam estar abertas para nós. Falhos, pecadores, compostos de inúmeros erros uns para com os outros, de amor frio, muitas vezes, de ira repentina e não tardia. Né? Os seus conselhos, sua palavra é tão clara sobre tantas coisas, mas nós somos tão escuros no nosso entendimento e principalmente na nossa primitividade, no nosso impulso emocional, na nossa cegueira que o pecado realizou em nós. Como nós gostaríamos, Pai, de aprender mais contigo, de dominar, né, a nós mesmos. Assim como a sua palavra diz, o autodomínio. Ensina-nos o autodomínio, Pai. Pai, falando disso, não é por acaso, porque no capítulo 4 nós vimos sobre Caim, um ser que foi o primeiro a não conseguir se dominar, e a partir da fraqueza, né, do autodomínio dele, gerar o primeiro homicídio pela inveja, pelo amargor contra o irmão. Pai, quantas vezes nós matamos uns aos outros com olhares, com palavras, com fofocas. Mas vinde aqui, Pai, vinde até nós e trata-nos. Nós abrimos a porta da nossa casa, Pai. Nossa casa chamada Espírito Santo, nosso corpo, onde Ele habita. Venha até nós, abra essa porta, que nós já estamos aqui à porta a esperar você bater. E semeia seus bons frutos em nós. Faz com que floresça, que cresça a árvore de bons frutos dentro de nós, que nós possamos ser frutificados na sagrada escritura do Senhor, na sua palavra santa e as revelações que ela traz,
e que nós possamos levar cada um dos belos frutos do Senhor para onde nós formos. Porque nós somos convidados a ser sal da terra, luz do mundo e também semeadores desse mundo. Que nós possamos ser bons semeadores, jogar boas sementes para colher bons frutos e colher bons frutos dentro de nós, porque nós somos a boa semente desse mundo. Obrigado, Pai, por nos tornar esse terreno fértil, preparando-nos para esse território por onde vai cair essas palavras dessa revelação aqui agora. O capítulo 5 vai vir com muita revelação para nós, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor vai transformar, e eu oro para que isso aconteça. Transformar a realidade de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesse momento comigo, Pai. Porque o Senhor valoriza centenas de milhares de vezes aqueles que param tudo para se dedicar ao Senhor. E nós estamos aqui em comunhão contigo. E eu oro, Pai, para que o Senhor sonde cada coração aqui presente e interceda por suas causas. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que tudo se cumpra pela honra e glória do Senhor. Amém. Uau! Como é bom orar, né, irmãos? Eu amo. Até me emociona. Mas vamos lá. Irmãos, então essa é a genealogia de Sete. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou Quenã. Depois que gerou Quenã, Enos viveu 815 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Quenã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará
de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos, quando havia gerado Sem, Cã e Jafé. Irmãos, a minha oração, né, ela foi extremamente conectada a essa palavra, sem, né, notar. Eu estava já ligado a isso daqui, porque realmente é um capítulo denso, né? Vamos chamar assim esses capítulos bíblicos que falam de genealogia, que trazem muitos nomes, muitas datas, muitos números de uma forma geral, né? E Deus é mestre em fazer isso. Porém, ele também é mestre em fazer algo que nos impressiona muito, que é o que eu falei na oração. Esconder os tesouros, irmãos. E Deus está escondendo um tesouro grandioso aqui de todos vocês, né? E também de mim. E eu quero, com a luz, né, da palavra que me foi revelada aqui, apresentar para vocês, tá? Dentro dos números aqui, quando a gente vai fazer um jogo aqui desses números, entendendo eles, nós vamos entender a primeira coisa. Existe um padrão, né, em cada versículo, aonde nós dizemos que fulano, né, o X viveu Y anos e gerou, né, o Z, que viveu mais W anos e morreu. Então, X, Y, Z e W são formatos, né, de alguma coisa. Então, X aqui no caso vai estar falando dessa pessoa que viveu. Y vai ser quantos anos ela viveu, aí depois vai falar que ela gerou alguém, a descendência dela, e depois vai falar mais quantos anos viveu após gerar essa descendência. Por que Deus quis colocar assim, não sabemos, tá? Mas é importante a gente entender, irmãos, uma coisa que o cristianismo moderno muitas vezes distorce e até mesmo o falso cristianismo tenta atacar muito, é o seguinte, né, gente? A palavra de Deus, se você se intitula cristão, ou se percebe cristão, é necessário que você entenda, né, que quem escreveu a Bíblia não foi um homem, né? Não foram homens. E até mesmo é impossível que seja. Se por curiosidade vocês quiserem depois jogar ali no Google, existem certos estudos que mostram o tanto que a Bíblia é interconectada e como que isso é impossível para um ser humano fazer. Então, um autor sozinho já não conseguiria fazer todas as conexões que a Bíblia faz, ainda mais os múltiplos autores. Então, na verdade, só tem um autor e ele é divino. É o nosso Pai. Então, salvo esse parêntese aqui, o que eu quero dizer para vocês é que nada é por acaso, tá? E existe algo formidável além desse padrão que mostra aqui que de Adão a Noé, né, nós vamos ter 10 gerações apresentadas. E o extraordinário é que nós vamos ver também de Noé a Abraão mais para frente as mesmas 10 gerações. Isso é uma arquitetura intencional, isso é proposital, tá? Além disso, nós temos um dado surpreendente demais aqui, que é Enoque, tá? Enoque deve ser um alvo de investigação de todos nós, porque este homem, tá, ele é relatado como alguém que não morreu, alguém que andou com Deus até o fim e foi levado por ele. Então, Enoque tem algo que a gente deve aprofundar e conhecer para não evoluir como seres humanos, tá? Porque se ele andou com Deus e ele foi levado, não morreu, esse deve ser o nosso objetivo também, né? Nosso objetivo deve ser andar com Deus e agradá-lo a tal ponto que a morte não seja a escolha, né, do fim da nossa vida, mas sim a direção de caminhar com o Senhor daqui para lá também. Existe um pastor que
que eu não me lembro quem foi, que eu assisti em um culto, que disse mais ou menos o seguinte, se eu não me engano foi o André Fernandes, tá? Lagoinha Alphaville, ali na época que ele presenciava os cultos de lá. Ele disse assim, se você não anda com Deus aqui, como é que você espera andar lá? Né? Então, se você não lê a Bíblia, se você não estuda, se você não ora, se você não tem uma vida de intimidade com o Senhor, como é que você espera que você se sinta bem, né, lá? Como é que você espera que você vá para lá? Né? Uma coisa assim. Achei interessante e relevante falar sobre isso. Então é pra gente refletir, né? Então a gente tem que ter uma intimidade aqui se a gente quiser ter a eterna também, né? Faz sentido. Bom, aí sobre Enoque é o seguinte, gente, numerologia, tá? Numerologia não é coisa de adivinhação, como é que chama? De feitiçaria. Muita gente confunde isso também, mas eu quero apresentar para vocês uma coisa muito importante, tá? Que é o seguinte, é, os, o pensamento hebraico do Oriente Próximo, antigo ali, ele envolvia, tá, esses estudos de números. Então entendam que numerologia não é algo místico. Isso já era da realidade do povo da época. Os números existem, tá, gente? Eles são feitos de acordo realmente com objetivos. Então você tem que 2 mais 2 é 4 para encaixar, né, ali. Os engenheiros entendem muito bem. Né? E assim como funciona uma fórmula da engenharia, aqui também tem fórmulas, tá? A Bíblia é feita delas. E eu quero que vocês entendam uma coisa muito interessante aqui. Esse estudo é um pouco mais denso, mas o tesouro está escondido. Quem quiser, vamos mergulhar aqui para encontrar. Enoque, ele é a sétima geração a partir de Adão. E isso, gente, tem uma representatividade muito grande, porque para o Oriente Próximo, antigo, a sétima posição era sempre especial, ela é sempre especial. Ficava reservada ao ser mais próximo do divino. Né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, dos reis antediluvianos da Suméria. O sétimo rei era Emeduranque, né? E ele era associado ao deus Sol, recebia revelações divinas. E aqui o autor de Gênesis coloca Enoque exatamente nessa posição e o trata de forma única. Além disso, nós temos o 7 como o número da perfeição, né? Um relato. Existem vários estudos de teólogos sérios sobre isso. Né? E aqui ainda fala que ele vive 365 anos. Né? Ele completa o número de dias do ano solar. Ele completa ali 365 anos. E aí ele é levado por Deus, né? Muito, muito forte, tá, gente? Eu não tenho nem palavras para dizer isso daqui. E, e isso é forte porque o autor aqui, né, nosso pai, ele deixa muito claro o que aconteceu. Porque reparem que todos os versículos trazem Adão viveu tanto tempo, gerou filho, viveu mais tanto, os dias foram tantos e morreu. Todos vão trazer no final, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Chegando em Enoque, há a quebra. Né? Aqui em Enoque a gente vai ver. Andou com Deus 300 anos, gerou filhos e filhas, todos os dias foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Então não fala de morrer mais, né? Mas depois o autor propositalmente, né, como qualquer um que esconde tesouro, ele coloca o tesouro não no final nem no início, ele coloca o tesouro no meio. Né? Muito legal isso daqui. É justamente para a gente prestar atenção na vida de Enoque, tá, gente? Agora Matusalém tem um dado muito curioso aqui que eu usei a IA para me ajudar a entender.
Matusalém ele viveu 969 anos, tá, gente? E isso condiz exatamente com o ano do dilúvio de Noé. Então é como se, né, a gente pudesse entender que no ano que Noé entra na arca, Matusalém ele morre, tá? Então é como se a gente estivesse falando ali de numa percepção simbólica, o encerramento de uma era com o avô de Noé, que era Matusalém, né? E o início de uma nova geração, que é com Noé ali, né? Muito legal, o último elo é quebrado. E há algo muito interessante aqui sobre Lameque, né? Lameque, que é pai de Noé, ele viveu 777 anos. Como eu falei, 7 é o número da perfeição e 7 repetido 3 vezes é ainda mais forte, tá? Então, um número altamente simbólico, 7 é um número de completude, plenitude, perfeição divina no mundo hebraico. Nós temos 7 dias na semana, né? Eu não estou conseguindo lembrar mais muitos exemplos, mas não é por acaso. Triplicado, completude máxima. O contraste com o capítulo 4 é proposital. Vamos lembrar lá que Lameque, né, ele é descendente de Caim e ele se vangloriou, né, de vingança 77 vezes. Né? E aqui agora, né, descendente de Sete, Lameque carrega o número 777. O mesmo número, duas linhagens, dois destinos numéricos opostos. Né? O autor aqui ele está construindo capítulos. Só para deixar claro para vocês, nós estamos falando aqui, só fazendo uma breve pesquisa para ter certeza, exatamente, tá? Então nós temos um Lameque relacionado a Caim, tá? Ele é descendente de Caim, é o sétimo a partir de Adão por essa linha, e é um homem que se vangloria de ter matado um jovem e exige vingança 77 vezes. E depois, primeira menção à poligamia no texto, duas esposas, Adá e Zilá, representa a escalada da violência na civilização, tá? E aí, em Gênesis 5, a gente vai ter a linhagem de Sete, descendente de Sete, o nono a partir de Adão, né, pai de Noé, vivendo 777 anos. Né? E ao nomear Noé, ele diz: Este nos consolará do trabalho e da fadiga das nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. É um homem que carrega esperança e não violência. Olha que bacana, né, gente? Há o mesmo nome aqui, né? Deus e sua obra. O mesmo nome, porém com propostas diferentes. Então é como se nós estivéssemos realmente, estamos falando de duas famílias, né, diferentes. Uma família do mal e uma família do bem. Quase que isso, né, que a gente possa entender aqui. E é isso, pessoal. Me despeço aqui de vocês. Vocês já sabem, né, o canal está aqui. Todos os vídeos a gente está lançando, todos os dias a gente está lançando um novo vídeo. E eu espero vocês aqui no próximo Narrador Bíblico. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que essa leitura tenha engrandecido a vida de vocês. E vamos estudar mais, vamos ampliar o nosso entendimento juntos. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo aí. E um abraço para todos.